invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da data da sessão anterior. Está em discussão. Aprovada. Em face da votação para a lista tríplice de membros suplentes do Tribunal Regional Eleitoral, nós vamos iniciar pela sessão administrativa. Candidatos inscritos, todos são excelentes nomes. Estão aqui inscritos Adriana Vanderlei da Cunha Lima, Daniel Monteiro da Silva, José William de Medeiros Costa, Marcelo Rocha Lopes e Marcelo Galvão de Castro. Estava inscrito também Dr. Wilson Ramalho Cavalcante Neto, que formalmente pediu desistência. Na forma regimental, eu voto para primeiro lugar da lista Marcelo Rocha Lopes. Desembargador Amauri. Desembargador Cláudio. Doutor Guedes. Desembargador Vivaldo. Acompanho. Desembargador Saraiva. Desembargador Amilcar. Desembargador Lermando. Também, senhor. Desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez. Desembargador Glauber. Desembargador Gilson. Desembargador Cornélio. Acompanho. Então, a unanimidade, indicado para o primeiro lugar da lista, Marcelo Rocha Lopes. Para o segundo lugar da lista, eu voto em Marcelo Galvão de Castro. Desembargador Amauri. Desembargador Cláudio. Doutor Guedes. Vivaldo. Acompanho. Desembargador Saraiva. Desembargador Amilcar. Desembargador Lermando. Sim, senhor. Também. Desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez. Desembargador Glauber. Desembargador Gilson. Desembargador Cornélio. Acompanho. Para terceiro lugar na lista, eu estou votando em Adriana Vanderlei da Cunha Lima. Desembargador Amauri. Desembargador Cláudio. Presidente, mas ainda fico feliz, embora todos os candidatos mereçam o nosso voto, não tenham absolutamente Isso. restrição a nenhum nome, mas, de qualquer maneira, devo registrar que eu acho que nós todos não encontramos absolutamente nenhuma restrição que não pudesse levar à escolha de qualquer um dos pretendentes, 5 pretendentes. Mas temos que escolher 3, e eu entendo que a mulher, ela, na Semana Internacional da Mulher, advogada, merece essa indicação pelo Tribunal de Justiça, motivo pelo qual acompanho também Vossa Excelência. Desembargador Saraiva. Doutor Guedes. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Vivaldo. Acompanho. Lermando. Sim, senhor. Desembargador Amilcar. Desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez. Desembargador Glauber. Desembargador Gilson. Desembargador Cornélio. Então, está composta a lista, registrando que todos os candidatos são merecedores de votos. O tribunal, como registrou o desembargador Cláudio, sabe que todos têm, preenchem os requisitos, todos são excelentes nomes, mas de 5 tem que escolher 3 e são os 3 que estão sendo votados nesta oportunidade. Então, está composta a lista, será encaminhada à presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos aos julgamentos. Tem um pedido de preferência com sustentação oral, mandado de segurança, processo judicial eletrônico, impetrante Lampite, Soluções de Tecnologia Limitada, advogado Diogo Augusto da Silva Moura, Rodrigo Silveira Lima, impetrado o presidente do Tribunal de Justiça, o relator do desembargador Cornélio Alves de Azevedo Neto. Então, eu vou passar a presença ao desembargador Amauri. Nessa eu também sou impedido. Desembargador Amauri também impedido. Então, pela ordem, desembargador Cláudio, né? Essa presidência ao desembargador Cláudio. Assuma a presidência e conceda a palavra por até 15 minutos ao advogado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o presidente do Tribunal de Justiça. Gostaria de cumprimentar, em nome de quem eu cumprimento os demais embargadores aqui presentes e todos que
aqui estão. Então, a presente demanda visa atacar um ato administrativo de aplicação de multa como sanção administrativa em processo que não garantiu à empresa impetrante o direito a exercer devidamente sua defesa, ferindo claramente o contraditório e o devido processo legal como um todo. Já foi demonstrado em sede de mandado de segurança, exaustivamente, e os motivos pelos quais a sanção administrativa, o processo administrativo deve ser declarado nulo. E eu resolvi juntar os memoriais de sustentação oral nos autos desse processo, apenas para destacar 3 fatos que a defesa considera novos. E vim aqui fazer essa sustentação oral de forma bem resumida, para alertar a atenção de Vossas Excelências com relação a esses 3 aspectos. O primeiro diz respeito à intimação da empresa para prestar... A empresa foi intimada para prestar esclarecimentos. E, nos autos do processo, então, o relator entendeu que a empresa foi intimada para apresentar defesa, mas não foi uma defesa propriamente dita. Foi para prestar esclarecimentos. Além dessa intimação, não teve mais nenhuma outra que permitisse que a empresa exercesse realmente seu direito de defesa. E as folhas 11 dos autos administrativos há esse esclarecimento prestado pela empresa, que, em seguida, 2 dias depois, foi prestado novos esclarecimentos com informações registradas pela empresa, no mesmo sentido. Ocorre que só foi juntada nos autos administrativos 3 meses depois. E, até então, até lá, não havia a empresa não tomou conhecimento de nenhum ato administrativo, nenhum parecer, nenhuma manifestação, nenhuma intimação. Sequer a empresa tomou conhecimento da penalidade que ia ser arbitrada. Nem a cláusula que a empresa estava descumprindo no contrato administrativo, a empresa tomou conhecimento. Então, com base nisso, nós alertamos também, o que não tinha sido alertado anteriormente, que esse processo administrativo feriu expressamente o que dispõe na Lei Complementar 303/2005, a Lei Estadual Complementar, que ela é bem clara em permitir o direito à comunicação no artigo inciso 9 do artigo 6º, garantir o direito à comunicação, à apresentação de alegações finais e à produção de provas. Então, infelizmente, isso não foi permitido à empresa. A empresa não teve a oportunidade de apresentar alegações finais, a produzir as provas que entendia necessárias. Então, notoriamente feriu a lei estadual em questão, e esse entendimento foi, inclusive, esposado assim através de um julgado do próprio presidente do Tribunal de Justiça, no processo administrativo, segundo o qual nós citamos nos memoriais, de em julho de 2017, onde o presidente do tribunal foi bem claro, afirmando, entre aspas, conforme já asseverado, os documentos que formam o presente mandado de segurança deixam claro a ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, haja vista não observados os comandos inseridos no artigos 5º, 6º, 8º, 56, parágrafos 2º e 90 da Lei Estadual 303/2005. Então, em nenhum momento, isso foi observado nos presentes autos processuais, excelência. E, além desse precedente do então presidente do Tribunal de Justiça, em casos análogos, houve outro precedente que colacionamos na sede de memoriais, do desembargador Dilermano, que entendendo no mesmo sentido, declarando e reconhecendo a nulidade do processo administrativo, com base nessa mesma linha de raciocínio ora exposta a Vossas Excelências. Então, a defesa postula, através do mandado de segurança impetrado, a cassação da multa com a
nulidade do processo administrativo, reconhecimento da nulidade, conferir claramente o princípio da legítima defesa e do devido processo legal. E ainda, caso Vossas Excelências não entendam como o que a defesa não espera, como razoável declarar nulo o processo administrativo, em nome do princípio da proporcionalidade, da racionalidade, a defesa postula pela minoração da multa, que a multa seja minorada, e no patamar que não ofenda o próprio funcionamento da empresa, o regular funcionamento da empresa, porque hoje totaliza uma multa no montante de R$ 294 mil, por suposto descumprimento de cláusulas contratuais, já que a empresa não teve, de fato, a oportunidade de se defender. E ela se compromete expressamente, inclusive, em corrigir tudo que for necessário no procedimento administrativo, até porque nunca passou por isso e atua no país, em vários estados, prestando esse serviço na área de tecnológica. Então, é o que a defesa requer e aguarda a concessão da segurança nesse fim. O processo se encontra com 9 votos proferidos, inclusive do relator, conforme está exposto aqui no sistema, mas eu adiantei um pedido de vistas. Eu quero só dar meu voto. Assim. Pois não, Excelência. Embora está disponibilizado, todos sabem, é longo, mas eu quero só explicar. Pelo que eu analisei aqui nos autos, não existe ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa. Isso foi bem analisado. A empresa foi notificada, inclusive na página 15 tem a notificação, e lá é bem clara para que a notificação para apresentar a defesa. Depois apresentou novamente, o processo já estava em diligência, mas assim mesmo foi juntada. A empresa descumpriu o contrato diversas vezes, inclusive para começar pela certificação dos funcionários, que era para apresentar de imediato e passou aí mais de ano para apresentar essa certificação, quase que não apresentava e nem de todos completos. E são várias as irregularidades apontadas e comprovadas nos autos. Essa alegação de devido processo legal, aqui se teve o advogado, não houve. Isso é uma regra que se faz em todo o processo para querer se anular. Então, meu voto é pela denegação da segurança. E a multa de 5% é que está estipulada no contrato. Eu teria justificar essa minha posição inicialmente, porque, desde o princípio, não houve a provocação para que a empresa pudesse se defender. Todos os atos, inclusive, desde o início, quando foi sugerido uma advertência. E a multa só veio chegar na pessoa do presidente. Mas eu estou retirando meu pedido de vista apenas porque eu estou na presidência, eu não posso votar ou não votarei, a não ser que haja empate. De maneiras que fica aí a pendência, se outro colega que não votou ainda quiser pedir, eu não sei. Mas me pareceu, a princípio, a necessidade de examinar esse aspecto. Então, 6 votos ainda a ser proferidos, e eu retirei o meu pedido de vista, porque estou na presidência, eu não posso votar. Então, são 9 votos, a unanimidade pela denegação da segurança. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Assumo a presidência, agradeço a Vossa Excelência, e dando continuidade aos julgamentos. Hoje nós, graças a Deus, só temos processos da pauta eletrônica. Paulatinamente, os processos físicos estão desaparecendo da pauta do tribunal, graças a Deus. Então, pelo sistema eletrônico, as votações estão praticamente consolidadas. Tem só o 2, que eu também sou impedido para... Eu estou passando a presidência aos Bardô Amauri. Também pedido. Outro... Aqui a relatoria dos Bardô Cláudio, então a presidência... É outro fato, né? Presidência para o Bardô, por isso que não há prevenção para um de nós. Eu estou passando a presidência aos Bardô Vivaldo,
que é a da presidência do tribunal. É qual? 3, é? Não, É o 2, O 2 da sua pauta presidência. eletrônica. O 2 é 8 votos discordando. Desembargador Ibanez acompanha o relator, não é isso? E há 8 que discordam do relator. Exatamente, o restante dos ausentes e representes. Então, no caso, o relator fica vencido, é isso? Cadê o voto? O relator fica vencido, então é denegada a ordem, não é isso? Relator, desembargador Guedes, para o acordo. Proclamado, então. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Assumo a presidência, agradeço a Vossa Excelência, desembargador Evaldo. Então, dando continuidade à pauta dos processos eletrônicos, o 18 tem um pedido de vista do desembargador Amauri. 18. É 18, Excelência. No voto de vista está lançado e disponibilizado para todos os demais colegas. Eu quero fazer somente um destaque. A relatora... Relator desembargador Saraiva. Mas o voto é da doutora Neise em substituição. Isso. E, no caso, ela vinha denegando a segurança. E me chamou a atenção foi exatamente os argumentos expostos no voto da relatora. Mas trata-se desses pedidos de progressão de professores, que é matéria já, inclusive, pacificada aqui na Corte. Nada obstante, a relatora vem denegando a segurança com o argumento da inexistência de vagas que possibilitasse essa progressão. Mas, ao que me parece, e o entendimento da Corte é no sentido de que essas progressões elas independem do número de vagas. Até porque a Lei Complementar 322, que é a Lei de Regência, ela não exige esse pré-requisito para reconhecer aos professores o direito à sua progressão. Portanto, é nesse ponto que eu estou divergindo e nesse ponto que me leva exatamente a pedir vênia à relatora para discordar e conceder a segurança, a meu sentir, porque reflete exatamente os casos semelhantes já apreciados por esta Corte de Justiça. Eu não vejo como modificar o entendimento. E, na parte que interessa, apenas eu registro o seguinte: eu faço aqui algumas considerações a respeito do tema, inclusive sobre a Lei Complementar 322 de 2006, e, para arrematar, eu concluo da seguinte forma. Por fim, registro que o fundamento lançado no voto da excelentíssima relatora, no sentido de que o impetrante não teria comprovado a existência das vagas previstas no artigo 1º do artigo 75, no inciso 1º do artigo 75, não se sustenta com todas as vênias. Eis que os critérios para progressão de classe e promoção de nível na carreira do magistério estadual estão estabelecidos nos artigos 39, 40 e 41 e ainda no artigo 45, todos da legislação referida, que já transcritos no meu voto, dentre os quais não resta especificada a comprovação da existência de vagas, cujo quantitativo somente é considerado para efeito do ingresso inicial da carreira. Portanto, senhores desembargadores, eu estou aqui conduzindo meu voto no sentido de conceder a segurança, como estou votando, senhor presidente. A relatora, ela, inclusive, deixou registrado que não precisava da presença, né? Então, aqui tem 3 divergências: desembargador Vivaldo, desembargador Lermando, desembargador Amauri. A questão é que esses planos de CAC salário, como é o caso aqui até do Tribunal de Justiça, vão deixar todos no último estágio. Termina sendo um aumento de vencimentos sem que haja absolutamente a previsão na lei que criou os cargos com aquele determinados níveis. A gente já discutiu isso aqui também,
E o tribunal teve uma posição, conforme a relatora, no caso dos policiais militares. Porque da maneira que estava um acordo feito com o governo, aí, com o sindicato, o soldado ia desaparecer, cabo ia desaparecer, sargento, ia todo mundo ser capitão, major, coronel. Enfim, mas não havia vagas. Então, diversamente, o tribunal entendeu que para haver a ascensão a um cargo superior deveria haver vaga, como tem na magistratura, no Ministério Público, enfim. Por isso eu permaneço com o meu voto, embora aplaudindo aí o bem lançado voto do desembargador Amaury Moura. A proclamação do 18 é pela denegação da segurança. Ficaram vencidos o desembargador Vivaldo, o desembargador Lermando, o desembargador Amaury e o Dr. Guedes. Eu trago, se me E permite, Bandeira excelência, também, parece que mudou. Divergindo também. foi denegada a segurança, então. Então, a corte, então, a partir dessa sentada, Isso. modifica o entendimento. Veja, eu trago no meu voto aqui precedentes da corte. Isso. É Entendeu? 7-5 aqui está. É corte. Foi isso que me levou a pedir vista e trazer meu voto na esteira do que Os precedentes essa que corte vinha tinha. sentado Isso. dia muito. Porque nunca se Inclusive, discutiu. ultrapassa essa questão da lei de responsabilidade fiscal, Isso. não é? Para assentar que, enfim, que não há necessidade de demonstração de vagas, da existência de vagas, porque é a vaga somente para o ingresso na carreira. Essa é a lei de regência que disciplina toda a movimentação, desde o ingresso, e toda a movimentação horizontal e vertical dos professores da rede pública do Estado do Rio Grande do Norte. De maneira que, com base exatamente nessa lei, nós temos concedido aqui vários e vários mandados de segurança. Isso eu tenho lançado aqui precedente desde 2013. Me preocupa, naturalmente, a mudança Isso. é o que leva, naturalmente, e traz essa sensação de insegurança jurídica. Mas Modifica o voto. Pede vista. Desembargadora Zeneide está pedindo vista. 18. Muito Presidente, oportuno. Pois não. os argumentos do desembargador Amaury são relevantes e eu tenho mais preocupação a acrescentar à manifestação de Sua Excelência. É que nós estamos falando de progressão horizontal. Isso. Na progressão horizontal, eu concordo no raciocínio, o voto de desembargador Amaury não depende de vaga. O que depende de vaga é a promoção vertical. Isso. E nós estamos numa realidade em que, por exemplo, esse voto condutor não representa o voto do titular. A afirmar esse entendimento e mudar o posicionamento do tribunal, pode ser que na próxima sessão o próprio titular, o desembargador Saravia, tenha entendimento diferente. Então, nós iremos mudar para um e para outro, de uma sessão para outra. Então, essa alteração nas decisões do tribunal, do pleno, para mim são preocupantes, porque quebra a segurança jurídica. A parte não sabe como é que o tribunal está decidindo. Se numa sessão a mesma questão é decidida de uma forma e na outra de forma diferente. Eu não sei como o desembargador Saravia, ele está ali sem poder votar, porque a cadeira dele já votou, ele não pode manifestar o entendimento dele. Mas fica realmente, a preocupação é muito válida e de se já mudar o entendimento daqui para frente com essa matéria. Doutor Ibanez, um esclarecimento que é muito pertinente à sua palavra, mas eu pergunto o seguinte: se é progressão horizontal, me parece que seja mudança daquela nível 1, nível 2, nível 3. Sim. E qual é, na classe de professor, a promoção vertical? Quando ele muda Mas existe essa previsão? para o professor, não. Só existe horizontal. Só existe horizontal. É essa a questão. E não existe quantitativo de vagas nos níveis para a carreira de professor. Bom, mas então eu vou, com essa preocupação, desembargadora Zeneide, vou aguardar o voto de Vossa Excelência, porque é essa questão que está posta. Se só existe essa progressão horizontal, não existe a vertical,
aí eu vou reformular meu voto. Mas vou esperar o voto vista de Vossa Excelência. Os precedentes são todos nessa linha, que o desembargador Amauri trouxe o voto vista. Até hoje, são os precedentes do tribunal, só nessa Inclusive linha. das câmeras. Está disponibilizado. Isso. Está disponibilizado? Então, o 18 vai ficar com pedido de vista da desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Adalmilca, só para... Esse 16 é uma representação criminal com notícia crime, homologação do acordo de não persecução penal, não é isso? Vossa Excelência Isso. Não, porque o doutor Flávio me indagou. Está com a palavra, doutor Flávio. Só no caso, porque como eu não recebo, a gente não recebe o voto aqui, só para declarar o resultado, porque como é um caso que interessa a Coordenadoria de Jurídico Judicial, a da PGJ, né, e até a questão de ter trazido ao Pleno, que até eu já conversei com o desembargador Rebouças, justamente pela competência do Pleno para poder apreciar os crimes, né, de prefeitos. Então, acredito que ter trazido ao Pleno a homologação, né, decorre justamente dessa regra, né, de foro. Então, era só mais por isso que eu questionei aqui o desembargador João Rebouças. A unanimidade está homologando o acordo de não persecução penal. Eu acho que até o desembargador Cláudio começou a destacar isso. Como é que a gente... Porque essas homologações de acordo ocorriam antes da denúncia. E o desembargador Cláudio começou a chamar a atenção. Como é que ele vai aceitar se não sabe nem se vai ser denunciado ou não? Aí, então, foi feito todo o procedimento, o Ministério Público foi feito a coisa, a não ser que fez a transação. Aí nós, como aqui é uma ação de competência exclusiva nossa, aí eu trouxe para o Pleno para homologar. Desembargador Amilcar, tem algumas questões práticas da nova lei, do acordo não persecução, que acredito que vai ter que ser discutido aqui pelo Pleno, como a questão da audiência judicial, que antes não previa, e agora está prevendo, para poder verificar a voluntariedade e os termos do acordo. Antes a gente só fazia o acordo na Procuradoria e trazia a homologação já o acordo pronto. Hoje em dia tem essa necessidade de audiência junto acredito, os gabinetes dos desembargadores, né, que vai ser distribuída a relatoria, e também a questão da própria execução, também do acordo não persecução penal, que pela nova lei traz pelo juízo de execução. O tribunal vai ter que firmar um entendimento de se realmente vai remeter para um juízo da execução ou se vai acompanhar a execução do acordo por aqui, pelo tribunal. Eu acho que essas questões, pode ter que também surjam outras questões que o tribunal venha a se desbruçar em decorrência dessa nova lei, do acordo não persecução penal. O 19 é o mandato de segurança em que a impetrante Maria Tereza Cardoso de Souza, o desembargador Cláudio levantou uma preliminar de ilegitimidade passiva da juíza auxiliar da presidência, mas a relatora não estava presente e ficou suspenso o julgamento para esta sessão. Então, eu mantive o voto nos seguintes termos. Na sessão plenária de 4/3, o desembargador Cláudio suscitou essa preliminar de legitimidade. Pois bem, em relação a esse tópico, considero que a ação constitucional foi ajuizada, sim, contra a autoridade coatora correta. É que o ato atacado pela impetrante, via mandado de segurança, é aquele proferido em decisão datada de 31/5/19, sobrescrito pela doutora Ana Cláudia II da Luz e Lemos, juíza auxiliar da presidência, que determinou a suspensão da gratificação de atividade externa, à razão de 50% do vencimento padrão da demandante, em razão da readaptação da servidora do cargo de oficial de justiça para o de técnico judiciário. Vou registrar, todavia, que ao examinar e decidir o requerimento protocolado pela impetrante nos autos do processo administrativo virtual número tal, a magistrada, invocando os termos da portaria 7819, vigente até 31/12/20, no seu artigo 5º, agiu por delegação, como ela própria mencionou no trecho que destaco. Está disponibilizado essa minha fala. E ela diz, pelo exposto, em observância ao laudo emitido pela Junta Médica Oficial deste Poder Judiciário,
em dissonância com o parecer da assessoria jurídica, defiro parcialmente o pedido apenas quanto à readaptação com fulcro no artigo 24 da Lei Complementar 122/94 e com os poderes a mim delegados por meio da Portaria 7819, de 10 de janeiro de 19, devendo a oficiala de Justiça, Maria Tereza Cardoso de Souza, ser readaptada no cargo de técnico judiciário pelo prazo de 12 meses, a contar da publicação do respectivo ato. E ela segue na sua decisão. Nesse caso, o mistério observar o enunciado da súmula 510 do STF, que diz: praticado o ato por autoridade no exercício da competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Sendo assim, considerando que o ato apontado com o ator emanou de autoridade que agiu no exercício de competência delegada, correta sua indicação para figurar na condição de parte legítima passiva, e, nesse caso, a ocorrência ou não de ato ilegal eventualmente praticada deverá ser avaliada pelo Tribunal Pleno, uma vez que o regimento interno do TJ estabelece dentre as competências do referido órgão. Estou trazendo o artigo 13, inciso 4, processo é julgar, a letra C, que diz: os mandados de segurança, os habeas corpus, habeas datas contra atos do governador, assembleia, seu presidente, mesa ou comissão do próprio tribunal, suas câmaras e respectivos presidentes, bem assim de qualquer de seus membros, do Tribunal de Contas, suas câmaras e respectivos presidentes, dos juízes de primeiro grau, que é o caso, do Conselho da Magistratura, do Conselho do etc. Logo, acarreta a indicação da autoridade impetrada, inclusive trago precedentes nesse sentido. Estou trazendo um inicial do desembargador Vivaldo Pinheiro e negritando o seguinte: tratando-se de ato praticado com fundamento em delegação administrativa, a impugnação judicial deverá ser intentada contra a autoridade delegatária, consoante dispõe a súmula 510 do STF, que possui a seguinte redação, que já falei. Isso aqui. E ainda outros de outros tribunais, no mesmo sentido, Tribunal do Rio de Janeiro, Tribunal de Minas Gerais, que falam a mesma tese. Então, senhor presidente, pelos argumentos postos, voto pela rejeição da preliminar, com todas as vênias ao nosso desembargador Cláudio. Assunto aqui é ato de juiz por delegação. É assim que eu continuo o meu voto. Senhor presidente, pela ordem, eu quero manter a minha preliminar, também preocupado com o precedente. Eu realmente não conheço esse precedente que a desembargadora, no seu bem lançado voto, se referiu, o desembargador Vivaldo, mas a Constituição, ela é exauriente dessa situação quando trata, inclusive, de juiz de primeiro grau. Na realidade, não se trata de ato próprio de juiz de primeiro grau. Se trata de ato administrativo de juiz auxiliar da presidência, que seria do presidente. Então, a Constituição, ela exaure a competência e as delegações, concessões, esse tipo de questão, não absolutamente absorve na pessoa do presidente a competência deste tribunal. Então, eu estou apenas também, como o desembargador Maurício Desnou, preocupado, porque aqui nós já excluímos a legitimidade até do comandante do Corpo de Bombeiro Militar, porque não constava, só consta o comandante da polícia. E, na época, o Corpo de Bombeiros Militar era um órgão da Polícia Militar, na época da Constituição, que a Constituição foi redigida. Entre outros casos, inclusive o desembargador Ibanez tem sido muito rigoroso, como é de praxe quanto a essas questões processuais, mas não vejo como o tribunal possa julgar ato administrativo de pessoa afora ato do presidente do tribunal. Então, pedindo vênia à relatora, eu mantenho a preliminar
como posta. A matéria preliminar que tem de legitimidade do desembargador Cláudio, tem desembargador Gilson e desembargador Glauber que estão... E o desembargador Amaury está pedindo vista, né, Amaury? Isso. Ok. Já registrei, inclusive, o pedido de vista. Isso, está registrado. Então, 19... Está com o pedido de vista do desembargador Mauro registrado no sistema. Presidente, Não. se o desembargador Amaury permitir, como ele pede vista, Com muito prazer. eu vou trazer mais um ponto para a análise dele, que seria, se eu fosse proferir o voto, eu iria discutir. Nós estamos falando da ilegitimidade da autoridade coatora. E pelo argumento da preliminar do desembargador Cláudio, é possível compreender pela incompetência do tribunal. Não é? Pela incompetência e não pela ilegitimidade, porque o ato é dessa autoridade. Então, primeiro, se o presidente pode delegar a prática desse ato administrativo a juiz auxiliar, aí vamos falar de ilegitimidade. Ou, se o juiz que pratica esse ato por delegação corresponde ao próprio presidente por ser uma competência indelegável. A outra é, se é possível delegar, nós estamos falando agora, passaremos a examinar se a Corte é competente para apreciar ato administrativo de juiz em mandado de segurança, ou se apenas na via judicial, na atividade jurisdicional. Então, penso que a preliminar tem dois argumentos que podem levar para a ilegitimidade ou para a incompetência da Corte. Mas o desembargador, com o pedido de vista, trará essa matéria bem analisada e eu ficarei bem confortável para votar. Mas, desembargador, eu estou colocando a incompetência do tribunal por falta de legitimidade da autoridade coatora. Tá. Ponto. Então, vamos aguardar o voto de vista do desembargador Amaury. O 19. Presidente em campo. O 20 também tem uma divergência do desembargador Lermando, no 20, mas a maioria está consolidada aqui, acompanhando o relator. Isso. Isso. É um pedido de vista, né? E ele não está presente. Isso, aguardando a presença do relator. Vossa Excelência está pela incompetência da Justiça Estadual, porque é a ordem dos advogados. A OAB estando em qualquer polo, Supremo Federal. Sob competência daí, desembargador Lermando? Tem que aguardar a presença do relator, porque é divergente? E essa é competência constitucional. Isso. Da mesma maneira que a outra. A Vossa Excelência até distribuiu o voto. Muito bem. Do 21 ao 26, o desembargador Cláudio tinha pedido vista, que é aquela história do teto dos agentes fiscais tributários, desembargador Cláudio. Isso. E que faço, inclusive, desembargador presidente, o discrimine com relação à situação dos magistrados. Porque eles argumentam lá para as tantas que o presidente do Supremo tendo aumento, o STJ também tem, os tribunais de justiça também têm. Então, eles se arvoram nessa vinculação, mas a Constituição não permite a vinculação carreira diversa, entre carreiras diversas. No caso nosso, a carreira da magistratura é uma só, como está aqui delimitado. Foi como está do Ministério Público também, a mesma coisa. Então, o que não pode se vir é, no nosso caso, de parâmetro para outras carreiras. De formas que eu estou aqui juntando um voto vista e não vejo como esse acordo entre uma entidade privada e a governadora possa prevalecer diante da Constituição Federal,
que proíbe a vinculação de vencimentos entre carreiras diversas. Nesse processo 21, está impedida a desembargadora Zeneide e suspeita a desembargadora Judite. Aqui a maioria é pela concessão da segurança. Então, estão já todas as votações consolidadas. Tem uma ação direta de constitucionalidade da 27, que estão faltando os votos do desembargador do Lermano e da desembargadora Zeneide, sobre a modulação dos efeitos, para ter o quórum regimental e da lei também de regência. É só com relação à modulação dos efeitos da decisão. Aqui tem 3 votos que não modulam, que é o desembargador Cornélio, o desembargador Cláudio, o desembargador Ibanez, e o restante é com modulação. O desembargador Maurício, a desembargadora Judite, doutor Guedes, Vivaldo Pinheiro, desembargador do Lermando, Vossa Excelência. Isso. Então, Vossa Excelência não modula, não é isso? Não modula. Então, tem que aguardar as presenças do desembargador Vigílio. Não tem ainda o quórum, não atingiu o quórum, está faltando um voto pelo regimento do 27. Os demais estão todos consolidados à votação e proclamadas nos termos já expressos no sistema eletrônico. Cuidado que se é algum processo que depende de pauta e mesa. Então, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.